Pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos continuar a falar ainda sobre as bactérias, sobre as principais patologias. Pessoal, patologias que significam doenças que essas bactérias causarão. Quais serão os sinais, tá? Sinal é aquilo que eu vejo do meu paciente e sintoma é aquilo que ele refere, tá? Então, sinal é o que eu vejo e sintoma é aquilo que ele refere, como dores locais, por exemplo, tá? Então, nós vamos estudar isso hoje, a bactéria e as possíveis patologias que elas causam no organismo do hospedeiro. Hospedeiro é o homem que irá abrigar a este agente infeccioso. Lembre-se da aula passada. E aí, pessoal, nós vamos aplicar a essas patologias, a essas doenças, nós iremos aplicar os devidos cuidados de enfermagem. Por isso que é tão importante que vocês conheçam que nós conhecemos as patologias, as doenças. Por quê? Quando eu conheço determinada patologia, eu saberei quais serão os possíveis sinais e sintomas que o meu paciente pode apresentar. E que eu farei com essas informações? Eu vou reverter nos cuidados prestados. Por exemplo, eu tenho um paciente que apresenta um diagnóstico de tuberculose, causada por uma bactéria. Eu tenho um paciente que apresenta uma pneumonia, causada por uma bactéria. Eu preciso saber como essa bactéria, como esse agente infeccioso se comporta no organismo do hospedeiro, para que assim eu possa reverter em cuidados de enfermagem a ele. A partir de agora, vocês ouvirão muito, né, esse termo, esses cuidados de enfermagem. Nós falaremos muito daqui para frente. Todos os professores que apresentarão a vocês as patologias de diversas origens, né, de diversos tipos, eles também falarão sobre os devidos cuidados de enfermagem àquela patologia, porque cada patologia, cada doença tem uma característica. Mesmo essas doenças que são causadas pelas bactérias, elas apresentam características especiais, dependendo da sua localização, dependendo da idade do paciente. Logo, nós precisaremos saber quais são os cuidados que nós vamos aplicar a estes pacientes, dependendo da patologia por ele apresentado. Beleza? Vamos lá, então. Pessoal, então as bactérias, elas têm algumas particularidades. As bactérias, elas são diferentes dos vírus, por exemplo, depois nós vamos estudar os vírus. As bactérias, elas não precisam entrar dentro da célula humana para comprometer o organismo do hospedeiro. Elas liberam substâncias tóxicas e essas substâncias tóxicas, chamadas de toxinas, elas são tanto quanto prejudiciais à saúde do hospedeiro, que podem levá-lo até a morte. Essas substâncias tóxicas, essas toxinas, elas podem levar até uma infecção generalizada. Tá? Então as bactérias, elas apenas a sua presença e essa possível liberação de toxinas faz com que o indivíduo fique muito mal, podendo evoluir ao óbito, tá? Já os vírus, eles precisam entrar dentro da célula humana para que assim também comprometam ao organismo do hospedeiro. Então são dois tipos aí de agentes infecciosos, as bactérias e os vírus. A gente vai falar dos vírus um pouquinho mais pra frente, tá? Então vamos começar a falar da bactéria. Então, como eu disse para vocês na aula anterior, existem bactérias que são tanto quanto amigáveis, né? São aquelas bactérias que fazem parte da nossa flora intestinal, são aquelas bactérias que que estão na superfície de nossa pele, nos protegendo contra outros agentes infecciosos de fato, né? Porque essas bactérias que estão presentes no nosso organismo, elas colaboram à nossa saúde, né? As bactérias da flora vaginal. Então nós temos aí diversas bactérias que colaboram, que não são patogênicas, né, que não causam doenças, que colaboram à manutenção da nossa saúde. Falando especificamente das bactérias patogênicas, são aquelas que são capazes de causar danos ao hospedeiro, ao homem no qual ela irá abrigar o seu organismo. Falaremos então sobre o que elas causarão no organismo humano. As bactérias existem diversos tipos, elas se diferem aí de acordo com a sua forma, como eu coloquei ali para vocês. Existem aquelas no formato de cocos, de bacilo, em espiral. E aí essas bactérias, elas se diferem na sua forma. E também dependendo da localização onde elas irão abrigar ali o organismo do hospedeiro. Então vamos lá. Pessoal,
Como eu disse anteriormente para vocês, o nosso organismo, ele é muito sábio. Vamos começar a falar do nosso cérebro. O nosso cérebro é como se ele fosse o grande diretor, né? Como se todo o nosso organismo fosse, todos os nossos outros órgãos fossem trabalhadores, né, de uma empresa, cujo chefe geral é o cérebro. O cérebro, ele coordena todas as ações do nosso organismo. Todas as ações. Até quando nós temos fome, é o cérebro que envia a sensação de fome para o seu organismo, para lhe avisar que os seus nutrientes estão baixos e você precisa repor através da alimentação. Então, tudo. É o seu cérebro que manda o estímulo da vontade de eliminação da diurese, da eliminação da urina, avisando que sua bexiga atingiu um volume mais alto e precisa ser eliminado. Então, o cérebro, ele coordena tudo. E, obviamente, a presença de uma bactéria nada amigável, o seu cérebro vai reconhecer. Ele reconhece a presença de uma bactéria no pulmão, né? Ele reconhece a presença dessa bactéria, então o cérebro, juntamente com as nossas células de defesa, né, que são as nossas células que vão trabalhar arduamente para destruir aquela bactéria, reconhecem a presença dessa bactéria. Vamos lá, mais uma vez. Teoricamente, as bactérias, elas não resistem a altas temperaturas. A temperatura do nosso corpo, 36 a 36 graus e meio. As bactérias, elas amam as patogênicas, elas amam essa temperatura. Essas bactérias que causam as doenças, elas amam essa temperatura do nosso corpo. Logo, todo o organismo do hospedeiro vai fornecer à bactéria condições das melhores para acomodá-la. E uma vez que o seu cérebro reconhece a presença da bactéria, o que ele vai fazer? Já que é o cérebro que também faz a regulação térmica. É o cérebro que regula a temperatura do seu corpo. É o cérebro que coordena, na verdade, quase tudo, juntamente com hormônios e as células de defesa. Seu cérebro reconhece a presença da bactéria. Como eu disse para vocês, as bactérias, elas não resistiriam a altas temperaturas. Por isso que se coloca o alicate na autoclave para destruí-lo. Por isso que cozinhamos o alimento. Teoricamente, se houver uma bactéria naquele alimento, vamos destruí-la. Então, o seu cérebro entende que, aumentando a temperatura do corpo, essa bactéria será destruída. Então, é um dos mecanismos que o cérebro utiliza. O aumento da temperatura corporal. Por isso que nós não podemos ignorar a dor. A dor também é um mecanismo que o seu cérebro vai lhe avisar que algo não vai bem. Então, por exemplo, uma pessoa tem a presença, um processo infeccioso, causado por uma bactéria, essa bactéria está no pulmão, ela sente dor. Por que tem dor? Porque o cérebro, ele precisa sinalizar que algo não vai bem. E aí você tem uma dor específica, num local específico. Logo, precisa ser averiguado, algo não vai bem. E aí, aumento da temperatura corporal, a febre, as suas células de defesa vão aumentar consideravelmente o seu número, né? Vão duplicar, triplicar, tentarão destruir essa bactéria e muitas vezes não conseguiremos. Precisaremos aí do suporte medicamentoso, como por exemplo o uso dos antibióticos, né? Juntamente com outras medicações, talvez um analgésico, um antitérmico. E aí, pessoal, esse paciente ele apresenta o quê? Ele pode apresentar dor, ele pode apresentar febre, cansaço justamente porque aquela bactéria no organismo do hospedeiro, ela causa diversos comprometimentos, né? Como transporte de nutrientes, ela impede que as células funcionem adequadamente, né? Porque é através do sangue que transporta o oxigênio, nós temos a distribuição de nutrientes. A presença dessa bactéria vai atrapalhar todo o funcionamento do organismo. Logo, teremos uma pessoa com cansaço, com dores, com febre, em decorrência da presença dessa bactéria, tá?
Então, a bactéria, ela pode também se espalhar, professora? Pode. A bactéria, ela pode sair do seu ponto focal e se espalhar através da corrente sanguínea para outros órgãos. Às vezes órgãos mais próximos, às vezes órgãos mais distantes, porque ela se espalha através da corrente sanguínea, juntamente com suas toxinas. Então, essas bactérias, elas precisam ser devidamente combatidas. Por isso que nós não podemos ignorar os sinais que o corpo dá. Tudo tem um porquê, assim como a dor, assim como a febre. Não adianta, por exemplo, uma pessoa tem uma febre e ela ser somente medicada para que essa febre diminua. Se esse processo continuar, a gente vai sugerir que tem uma bactéria nesse organismo. E se eu ficar tratando somente da febre e não remover a origem do problema, que é a bactéria, esse processo pode se proliferar e a pessoa pode vir até a óbito se essa, de repente, infecção se espalhar, tá? Então, isso é muito importante que a gente se atente a isso. Então, eu coloquei aqui para vocês diversas patologias causadas por bactérias, tá? Diversas patologias. Eu vou falar aqui de algumas das principais e depois eu vou acrescentando algumas outras e a gente já vai começar a falar de cuidados de enfermagem, tá? Pessoal, vamos começar a falar da meningite, tá? Tudo que termina com it e inflamação. Meninges, vocês vão estudar isso em anatomia daqui a pouquinho, né? Sobre a forma, né, dos órgãos, dos sistemas do organismo. A meningite são inflamações nas meninges. E o que são meninges, professora? São membranas que recobrem o cérebro. Então, as bactérias, elas vão alojar a essas membranas que recobrem o cérebro, de modo a trazer muitas complicações ao hospedeiro. Por que ela vai trazer complicações? Gente, todo e qualquer comprometimento no cérebro, no sistema nervoso central, traz comprometimento ao indivíduo, porque o cérebro, ele coordena todas as ações do nosso organismo. Logo assim, teremos muitas complicações. Vamos começar a falar então. A bactéria, ela vai se alojar nessas meninges, causando a compressão. Então, ela vai comprimir essas membranas de modo que a pessoa tenha muita dor, tá? Tenha a rigidez de nuca, né? Justamente por isso que a pessoa, quando tem a meningite, ela não consegue mover o pescoço adequadamente, por conta dessa compressão que a bactéria está fazendo ali nas meninges, nas membranas que recobrem o cérebro. A meningite, ela faz também com que o paciente ele tenha uma fotofobia. Vamos lá. Tudo que começa com foto significa luz, fobia, aversão. Então, o paciente que tem a meningite, ele tem aversão a esse foco de luz. Por quê? Porque é o cérebro da gente que processa as informações visuais. Então, como ele está com essa bactéria comprimindo ali as membranas que recobrem o cérebro, ele vai ter essa aversão à luz. Então, é algo que nós temos que nos atentar. Logo, se eu cuidarei de um paciente, eu tenho que me atentar a esse foco de luz que pode incomodar, para ir no direto na face desse paciente. Então, esse paciente pode ter a fotofobia, dores intensas, né? Uma enxaqueca extrema. Esse paciente pode ter confusão mental por conta dessa presença da bactéria ali no cérebro, mas especificamente falando nas meninges. Então, esse paciente pode ser confuso, esse paciente vai ter a fotofobia, esse paciente vai ter muita dor, não vai conseguir mexer o pescoço. Esse paciente, ele pode apresentar o vômito em jato, que é muito característico do paciente que tem a meningite. Esse paciente, gente, ele sentirá muita dor, tá? E ele pode ter também alucinação e delírio. O que é delírio? É quando meu paciente tem pensamentos que fogem da normalidade, e a alucinação é quando está relacionada aos 5 sentidos. Ele pode ver, ele pode ouvir, em decorrência da presença da bactéria, porque é o cérebro que coordena tudo, é o cérebro que coordena a questão do raciocínio, da fala, né, do movimento. Então, a presença da bactéria nessas meninges é muito complicada, porque ela começa a comprimir
a essas membranas, ela prejudica toda a distribuição de sangue, a este órgão fundamental, né, para a manutenção do organismo humano. Ela começa também a prejudicar a oxigenação desse cérebro, né, mais especificamente ao comprimir as meninges, e aí o indivíduo ele pode rapidamente vir a óbito se não tratado, tá? Porque essa bactéria que está aqui na meninge, ela pode se espalhar através da corrente sanguínea para todos os órgãos e a partir dali teremos uma infecção generalizada. É um tanto quanto complicado. Vamos falar de cuidados de enfermagem a este paciente? Já vamos começar com tudo, hein? Já vamos logo entrar na área, já vamos começar a falar de enfermagem. Pessoal, vocês terão muito essa questão daqui para frente. Cuidados de enfermagem. Processo seletivo, provas na escola, muitos cuidados de enfermagem. Eu tenho que ter o seguinte raciocínio. Eu vou colocar ali o devido cuidado de enfermagem correspondente àquela patologia. Então, vamos lá. Vamos, né, assim, bem na ordem certinha mesmo. Se eu falo para vocês que esse paciente, ele pode ter um comprometimento neurológico importante, ele pode se apresentar confuso, logo eu tenho que avaliar o seu nível de consciência. Isso, gente, ele serve para toda doença mais grave, tá? Avaliar o nível de consciência de um paciente, ele está relacionado a eu saber se ele está ciente de tempo e espaço, se o seu discurso tem lógica. E como que nós vamos saber isso? Perguntando, né? O senhor sabe onde está? Você vê o contexto, a forma com que ele se expresse. Isso nós teremos que ter uma visão, tá? Então isso compete a nós avaliarmos o nível de consciência. Por que a gente avalia o nível de consciência? Se esse paciente estiver confuso, eu vou sugerir que o comprometimento da doença é maior. Por quê? Se ele está confuso, está faltando oxigenação adequada e o comprometimento no cérebro dele é maior. Então, se faz necessário, a quase todas as patologias, praticamente todas, a avaliação do nível de consciência. E sempre nessa ordem, vocês serão certeiros aí quando vocês falarem dos cuidados de enfermagem, tá? Então, a avaliação do nível de consciência é fundamental para esse paciente que passa por um processo infeccioso, porque a presença da bactéria pode fazer com que a oxigenação no seu cérebro seja reduzida e aí ele fique mais confuso. Logo, é fundamental a avaliação do nível de consciência. Desta forma que eu passo a vocês, tá? Desculpa, gente, cachorro, aqui barulho. Então, a gente vai avaliar dessa forma, tá? Conversando com o paciente, perguntando a ele, tentando obter dele algumas informações para que assim a gente avalie se o que ele tá falando tem nexo ou não, a avaliação do estado de consciência desse paciente, tá? Isso é fundamental. Sempre, pessoal, os sinais vitais. Pressão arterial, que vocês vão aprender, né, mais especificamente nas outras disciplinas. Por quê? A presença da bactéria pode fazer com que a pressão arterial ela aumente muito, porque o organismo ele vai criar uma série de mecanismos para tentar destruir a bactéria, né? Irão ser ativadas as células de defesa, né? O fluxo sanguíneo pode ficar mais intenso, consecutivamente a pressão pode aumentar. Então, iremos verificar a pressão arterial, a frequência cardíaca desse paciente, uma vez que o organismo reconhece a presença da bactéria, o coração pode trabalhar de modo mais intenso para mandar mais sangue, né, a fim de fazer todos esses eventos para destruí-la. Então, a frequência cardíaca também pode aumentar, a frequência respiratória também pode aumentar desse paciente, tá? Então, sempre será necessária a verificação dos sinais vitais. Manter um ambiente calmo, esse paciente é fundamental também, tá, gente? Para que assim esse paciente tenha uma recuperação melhor, para que assim ele tenha dias menos exaustivos dentro da hospitalização. A lavagem das mãos, isso vocês vão aprender conforme eu falei na última aula. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a lavagem das mãos é o procedimento mais eficaz
para evitarmos a transmissibilidade de doenças, tá? Então, antes de qualquer procedimento, a gente vai ensinar para vocês a lavagem das mãos conforme a técnica. Espero fazer isso em aulas presenciais com vocês. Antes de qualquer procedimento e após qualquer procedimento, faremos a lavagem das mãos para nos isentarmos da possibilidade de levar doença, micro-organismo ao paciente e também trazer a mim. Então, isso é fundamental. Fazer com que esse paciente se sinta tranquilo, ajudá-lo nas suas atividades diárias também, isso é muito importante, como alimentação, sono, repouso. Como eu disse para vocês, a questão da fotofobia, eu preciso me atentar para ver se esse local ele não está com um foco de luz direto na face do paciente, porque isso pode incomodar muito, tá? E ali nos sinais vitais também a temperatura, não podemos nos esquecer, tá? As funções respiratórias, de repente esse paciente está com alguma deficiência respiratória, porque é o cérebro que coordena também os movimentos respiratórios. Então nós temos que estar atentos. De repente a gente precisa colocá-lo no oxigênio. Então a gente precisa estar atento a todas essas condições, tá? A meningite. Pessoal, vamos falar agora sobre a tuberculose. A tuberculose é causada pelo bacilo de Koch. Bacilo esse que ocupa ali as vias respiratórias do paciente, ocupa o pulmão do paciente, desculpa, e faz com que todo o trabalho pulmonar fique comprometido, né? Porque através da respiração nós obtemos oxigênio e eliminamos o gás carbônico, e a presença desse bacilo, a presença dessa bactéria, desculpa, fará com que o pulmão fique fragilizado e tenha uma deficiência em seu trabalho, né? Então esse paciente pode perder peso, esse paciente ele pode ficar cansado justamente pela presença da bactéria, que faz com que o organismo não consiga fazer com que o pulmão não consiga fazer adequadamente o seu trabalho e não consiga ofertar oxigênio aos órgãos e tecidos. Esse paciente pode ter tosse seca e com sangue. Então, essa patologia é um tanto quanto complexa, que deve ser tratada a longo prazo para destruir essa bactéria. A transmissibilidade, a meningite eu não falei, né? Através de gotículas, através de tosse, de fala. Então, isso é muito importante a gente falar sobre a transmissibilidade. A transmissibilidade da tuberculose, através de gotículas, de fala, de tosse, a secreção. Então, é muito importante nós orientarmos a população acerca desses cuidados básicos para evitarmos a transmissibilidade dessas doenças, tá? Então, a tuberculose, esse paciente vai ficar cansado, esse paciente pode ter comprometimento ali, muitas dores no organismo, no corpo. Então, esse paciente demanda da gente muito, muito cuidado, tá? Quais são os cuidados que um paciente com uma bactéria nas vias respiratórias como essa, quais são os cuidados que eles demandam de nós, da enfermagem? Primeiro passo, avaliar o nível de consciência, isso é sempre muito importante. Avaliar os sinais vitais do paciente, tá? Porque, gente, os sinais vitais, justamente isso, eles estão relacionados aí às funções vitais do paciente. Batimentos cardíacos, temperatura, pressão arterial. Então, isso é fundamental que a gente verifique de modo contínuo. Precisamos a esses pacientes, né, que poderão ficar isolados, né, para que não haja transmissibilidade da doença, devemos garantir a ele a tranquilidade, porque ele já está assustado, né, com esse diagnóstico, ele já está isolado de outras pessoas. Então, logo nós profissionais temos de garantir a esse paciente um ambiente mais sereno possível. Eu preciso sempre me atentar a não levar contaminação a esse paciente, por quê? Nós também podemos levar contaminação ao paciente. Eu também posso, através das minhas mãos, que eu não lavei direito, que eu não usei luva, eu posso levar algum vírus, alguma bactéria a esse paciente que já está com a imunidade diminuída. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, eu tenho que sempre realizar a lavagem das mãos. Lembre-se sempre, vocês irão aprender a lavagem das mãos conforme a técnica, sempre antes e depois de qualquer procedimento. Então, vamos realizar a lavagem das mãos sempre antes e depois de qualquer procedimento, a fim de evitarmos de levar a contaminação cruzada a esse paciente. Professor, o que é contaminação cruzada? É a contaminação do profissional
para o paciente e do paciente para o profissional. Logo, a nossa integridade física também é muito importante. Então, nós sempre temos de ser pessoas que tomem aí os devidos cuidados a fim de evitarmos essa questão da contaminação cruzada. Não só pensando no paciente, que é fundamental nós pensarmos no bem-estar dele, mas como o nosso também. Então, sempre lavar as mãos para fazer o procedimento antes e depois, usarmos os equipamentos de proteção individual, que são aqueles equipamentos que nós vamos utilizar em ambiente hospitalar, a fim de diminuir a probabilidade da contaminação cruzada. São luvas descartáveis, é o gorro, é a máscara, são os propés, que é uma capinha que nós colocamos no sapato para não levar a contaminação da rua, do sapato para o ambiente hospitalar e vice-versa. É também o jaleco que é fundamental, né? Desde o momento em que eu adentro ao meu ambiente de trabalho, porque o jaleco faz com que nós que a gente não leve a possíveis micro-organismos, possíveis agentes infecciosos da rua para o ambiente hospitalar e também não levar do ambiente hospitalar para casa. Mas ainda assim temos os jalecos descartáveis que vão aumentar ainda mais a nossa precaução. Então, é fundamental, tá, pessoal? Que nós tenhamos aí o devido, essa paramentação aí para cuidar desse paciente com tuberculose. Então, se é um paciente com tuberculose, eu vou sempre avaliar o nível de consciência. Vou mantê-lo sempre em ambiente tranquilo, ele já tá com medo, ele já tá assustado. Eu vou manter todos os cuidados, lavagem das mãos, a utilização desses equipamentos, chamam-se EPIs, tá, gente? Esses equipamentos de proteção individual para não levar mais nenhuma contaminação para esse paciente. Esse paciente já está muito debilitado. Nós iremos verificar a saturação de oxigênio, ou seja, o oxigênio está sendo distribuído adequadamente. Caso não esteja, nós iremos ofertar aí sempre conforme a prescrição médica, nós iremos colocar aquele cateterzinho no nariz do paciente para ele receber a oferta de oxigênio que ele precisa, tudo com prescrição médica, tá, gente? Nós não podemos esquecer disso. Todos os procedimentos que vocês farão serão pautados ou sobre a prescrição da enfermeira ou sobre a prescrição do médico, tá? Sempre, tá, gente? Não esqueçam disso. E aí, se esse paciente tiver com oxigenação, como eu disse a vocês, faremos aí, colocaremos no oxigênio e estimularemos ele ao repouso. Por que o repouso? Pessoal, se esse paciente tem uma bactéria ali no pulmão, uma bactéria como bacilo de Koch, que causa tuberculose, esse paciente está fraco. Se ele fica em repouso, ele poupa energia, ele poupa ali um gasto, uma atividade respiratória e cardíaca mais intensa. Então, por isso que é muito importante nós incentivarmos o repouso. Então, esse paciente precisa repousar. Pessoal, paciente tuberculose ou paciente da pneumonia, que também é causada por bactéria, nós precisamos fazer com que esse paciente, tá? Consuma muita água, aquilo que na enfermagem nós chamamos de reforçar a ingesta hídrica. Cachorrada não tá ajudando, mas tudo bem. Não vou parar, não. A ingesta hídrica, gente, por que é tão importante, principalmente em doenças respiratórias? Porque muitas vezes a presença da bactéria, no caso aqui da tuberculose, ela faz com que as células de defesa trabalhem muito, só que vai fazer com que aconteça aí o acúmulo de secreção no aparelho respiratório, tá? De modo a fazer com que haja muita secreção, que vai dificultar ainda mais o processo respiratório. Então, o que a gente precisa fazer? Ofertar água. Porque quando eu oferto água ao meu paciente, aquela secreção, isso não só para tuberculose, para qualquer patologia que faz com que haja ali um acúmulo de secreção. Quando a gente oferta muita água, aquela secreção que até então é grossa, dificulta o processo respiratório, ela fica mais fina. Ela fica mais fácil de ser expelida ou através da tosse ou através das fezes. Então, esse paciente aqui da tuberculose, ofertar muita água a esse paciente, ajudá-lo na dieta, administrar a medicação, os antibióticos sempre prescritos pelo médico, encaminhá-lo aos devidos exames, isso é fundamental. Tá bom, pessoal? Então, já falamos aqui da tuberculose, né, que é causada aí pelo bacilo de Koch. Vamos falar agora também sobre algumas outras doenças. Vamos ver aqui, eu coloquei várias, né, gente? Olha, o botulismo, por exemplo.
O botulismo é causado pela bactéria Clostridium botulinum, né? Normalmente, os nomes das patologias, eles fazem uma menção à bactéria que o causa, tá? Os primeiros casos da doença foram registrados pelo consumo de salsichas contaminados e outros derivados de carnes enlatados. Pessoal, daí que vem a necessidade do devido preparo, né? Os alimentos, eles são os grandes fômites, né? Fômites são possíveis objetos que podem levar à contaminação ali, né? Então, podem conter o agente infeccioso, fazendo com que o hospedeiro se contamine. E aqui o botulismo é um grande exemplo. Aqui os casos onde carnes e salsichas serviam ali como fômite, né, dessa bactéria. Então eu digo para vocês o quanto é fundamental a higiene dos alimentos, tá? A conservação. O freezer, por que nós mantemos o alimento no freezer? Da mesma forma, a bactéria não gosta de temperaturas muito altas, nós a destruiremos se nós colocarmos expostas a temperaturas muito altas, como também a temperaturas muito baixas, por isso que elas abrigam o nosso organismo. 36 graus a 36 graus e meio, para elas é o máximo. Agora, quando a gente conserva o alimento devidamente, né, em freezer, a temperatura, nós o colocaremos ali sobre temperaturas baixíssimas. É uma forma também de não manter, fazer com que essas possíveis bactérias que contenham no alimento sejam destruídas, assim como a questão do processo de cozinhar também, elas não resistiriam. Então veja só o quanto é importante a higiene dos alimentos, né? A forma com que vamos manter, né? A verificação da validade dos alimentos também, isso é muito importante. A forma com que estão devidamente embalados, isso diz muito. Então aqui o botulismo, ele é causado aqui pela ingestão de alimentos contaminados. Sintomas: prisão de ventre, tontura, visão distorcida e dificuldade de abrir os olhos e paralisia dos músculos respiratórios, ou seja, a pessoa ela vai ter a paralisia do músculo respiratório, ela vai morrer provavelmente. Por quê? Para que a gente sobreviva, é essencial que o sangue seja distribuído aos nossos órgãos e o nosso sangue, ele transporta nutrientes, transporta oxigênio, que é essencial a todas as células. Então, se o pulmão também não faz o processo da obtenção de oxigênio, a gente não consegue sobreviver. Então, o botulismo é uma patologia bem severa, tá? Então, é uma das patologias causadas aí por bactérias. Não se preocupem em decorar esses nomes dificílimos de bactérias, né? É mais importante que a gente conheça a doença, conheça os sintomas para aplicar ali aos cuidados. Vamos falar de cuidados aqui no botulismo. Bom, esse paciente, como eu disse para vocês, vejam só, todo paciente que tem uma doença respiratória, eu tenho que ter em mente o quê? O pulmão, ele faz com que a gente consiga obter oxigênio e elimine gás carbônico. Se esse trabalho do pulmão for ineficaz, consecutivamente, o cérebro não vai receber oxigênio. Um cérebro sem oxigênio faz a pessoa ficar confusa mentalmente. Então, daí, avaliar o nível de consciência desse paciente, promover um ambiente tranquilo, monitorar seus sinais vitais, estimular o repouso, tá? E monitorá-lo continuamente. Isso é fundamental, tá ok? Claro, obviamente, a administração de antibióticos, usamos esse termo, tá, gente? Administrar a medicação, tá? Eu não digo eu vou dar a medicação. Nós dizemos sempre, eu vou administrar a medicação. E aí tem uma terminologia CPM, o que isso significa? Conforme prescrição médica, tá? Então, aqui no botulismo, vamos administrar a medicação CPM, é a terminologia que nós usamos, conforme prescrição médica. Um antibiótico, analgésicos, dentre outros, a serem sempre prescritos. Eu nunca vou pegar uma medicação que eu tenho lá no hospital para dar para o paciente sem ter esse respaldo legal do médico, tá? Brucelose. A brucelose é uma infecção causada por bactérias do gênero Brucella. Transmissão: contato com animais infectados ou alimentos de origem animal que possam estar contaminados. Sintomas: calafrio, dor de cabeça, cansaço e febre.
Febre, eu já expliquei para vocês o porquê que ela acontece em processos infecciosos por bactérias e vírus, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Cansaço, uma vez que eu tenho uma bactéria no meu organismo, consecutivamente ela vai atrapalhar todo o funcionamento, então é comum que o indivíduo tenha cansaço. A dor de cabeça e o calafrio, sintomas dessa patologia, tá? Por conta da presença dessa bactéria. O tratamento antibiótico, repouso e hidratação. O repouso ele é fundamental, tá, gente? Em todos esses processos, os cuidados de enfermagem que vamos aplicar aqui, sempre o repouso, avaliação do nível de consciência, estimular o repouso, prover um ambiente tranquilo ao paciente, administrar a medicação sempre conforme prescrição médica e incentivar a ingesta hídrica também, e claro, sempre os sinais vitais, tá? A cistite. A cistite é uma doença crônica causada por uma inflamação na parede da bexiga, causada pela bactéria Escherichia coli. Legal eles falarem esse nome, né? Transmissão. O fato de beber pouca água. Isso é fundamental nós falarmos sobre isso. Por quê, professora? Eu vou eliminar o volume de urina suficiente para eu limpar as minhas vias urinárias, né, para eu esvaziar a bexiga adequadamente, quando eu consumir um volume suficiente de líquido. Se eu não consumo um volume suficiente de líquido, eu não produzirei o volume adequado de urina que eu tenho para limpar as vias urinárias, a bexiga e as vias urinárias. Então, uma vez que eu consumo pouca água, o volume a ser excretado vai ser pouco, vai ficar ali armazenado um volume baixinho na bexiga, e esse volume vai conter o quê? A bactéria. Então, uma das formas de evitarmos a cistite e outras infecções urinárias é aumentarmos a ingesta hídrica, tá? 2 litros de água é fundamental. Por quê? Se eu bebo bastante água, precisa ser água, porque refrigerante, suco, eles contêm outros nutrientes, eles contêm outras substâncias que precisarão ser devidamente metabolizados pelo seu organismo, vai demorar mais. A água, ela vai ser excretada de modo mais rápido. Então, só que eu preciso ter consumido um volume suficiente para poder produzir urina suficiente para mandar essas bactérias que possam estar ali no meu aparelho urinário ou na bexiga. Então, isso é fundamental. A ingesta hídrica, tá? Então, o fato de beber pouca água pode deixar de limpar as bactérias presentes na bexiga e nas vias urinárias, tá? Ou roupas íntimas apertadas, porque fazem com que a proliferação da bactéria possa acontecer ali, tá? Num ambiente quente e tal, isso pode favorecer a presença da bactéria. Vontade frequente de urinar, ardor ao urinar, febre. Em alguns casos, principalmente em idosos, eles apresentam confusão mental, apresentam dores em membros inferiores, nas pernas, então nós temos que estar atentos, tá? Cuidados de enfermagem. Avaliação do nível de consciência, estimular a ingesta hídrica, administrar a medicação conforme prescrição médica e verificarmos os sinais vitais desse paciente, tá? Mas água que é em toda e qualquer situação, ingesta hídrica. A clamídia, gente, a clamídia é uma das doenças sexualmente transmissíveis, uma das DSTs, causada pela bactéria Chlamydia trachomatis. Transmissão através de relações sexuais ou através de mãe para o filho, obviamente é um parto normal. Sintomas: ardor a urinar, vontade frequente de urinar, testículos nos homens, né, obviamente, doloridos e demasiados, ou seja, inchados, tá? Dor no ventre nas mulheres. Administração de antibiótico, evitando assim a reinfecção e a prevenção. O uso do preservativo. Existem várias doenças sexualmente transmissíveis causadas por bactérias, né? Depois a gente especifica um pouquinho mais sobre elas. Mas enfim, aqui no caso, como que nós iremos tratar desta paciente ou deste paciente que chega com uma doença sexualmente transmissível causada pela bactéria? Então, essa bactéria será transmitida através das relações sexuais e vai causar muita complicação. Ela vai se instalar aí no órgão genital ou masculino ou feminino, porque ela atinge homens e mulheres.
E aí nós teremos que hospitalizar esse paciente para administrar uma medicação. O paciente que tem uma bactéria, aqui no caso uma doença sexualmente transmissível causada por uma bactéria, ele só vai sarar, ele só vai se curar quando aquela bactéria que causou a doença for removida. Aqui no caso, a clamídia, né? Então, uma coisa, pessoal, o paciente... E mais pra frente a gente vai falar também, obviamente, né, da Covid-19, mas qualquer paciente que tem uma doença que pode ser transmissível a outro, ele já tá sofrendo, isso é uma coisa muito importante, tá? Ele já tá sofrendo pelo fato dele ter medo do preconceito das pessoas, e ainda mais de uma doença sexualmente transmissível. Né? A pessoa, quando ela tem uma das DSTs, das doenças sexualmente transmissíveis, ela acredita que as pessoas acharão que ela é uma pessoa promíscua, que ela é uma pessoa leviana, que ela é uma pessoa que não é de confiança, uma pessoa, sabe, ela se sente muito humilhada. Então, o que nós, né, vocês já estão na área aqui, né? Então, a gente já fala que vocês já são, né, nós da enfermagem. O que nós precisamos entender? Eu não vou cuidar de uma doença, eu não vou cuidar da clamídia. Eu vou cuidar da Dona Maria, que é mãe do tal, que é esposa. Eu cuido de uma pessoa na sua totalidade, tá? Então, sendo assim, eu não vou tratar só dos sinais e sintomas da doença sexualmente transmissível aqui pela bactéria. Eu vou tratar da pessoa como um ser humano com necessidades físicas, psicológicas e espirituais. Nós falaremos disso, talvez até na aula presencial, tá? Eu sempre tenho que entender que o meu paciente, ele tem necessidades físicas, psíquicas e espirituais. Ele não é o portador de uma doença. Isso nos limitaria muito. Então, esse paciente aqui, eu preciso primeiramente acolhê-lo, né? Eu tenho que mostrar empatia. Eu tenho que fazer com que ele se sinta seguro dentro desse contexto. Ele já tem a dor causada pela doença e ele tem a dor da vergonha. Então, eu preciso acolhê-lo dentro desse contexto. Não expor, tá, gente? Não expor, falar esse diagnóstico de forma com que outras pessoas escutem, fazê-lo se sentir constrangido. Muita cautela, muita ética, né, na abordagem a esse paciente, tá ok? Como que nós vamos tratar? Esse acolhimento, é um cuidado já de enfermagem, esse acolhimento, esse apoio psicológico, a entender a pessoa, a ter abordagem serena com ela, verificar os seus sinais vitais, tá? Pressão arterial, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória. Calma que vocês vão aprender cada um desses itens, ok? Administrar os antibióticos prescritos pelo médico, administrar antibióticos CPM, conforme prescrição médica. E vamos aí estimular o repouso, como eu disse para vocês. Nessas doenças causadas por bactérias é muito importante o repouso, tá? E administrar medicações para dor, tá? A esse paciente, tá ok? Então essa foi a clamídia. A cólera é uma doença infecto-contagiosa causada pela bactéria Vibrio cholerae, né? Caso não seja tratada, pode levar ao paciente à morte por conta da intensa desidratação. Mas, pessoal, toda doença causada, todas essas que eu citei aqui para vocês, todas elas podem levar o paciente à morte. A bactéria, como eu disse para vocês, ela está ali no organismo. Ela libera suas substâncias tóxicas. Ela pode se espalhar através da corrente sanguínea. Quando ela se espalha através da corrente sanguínea, nós temos uma infecção generalizada, onde o organismo vai trabalhar, mas não vai aguentar e o paciente morre. Então, por isso que é muito importante o tratamento de doenças infecto-contagiosas, tá? Porque existe o risco, sim, contínuo de morte desse paciente. A cólera. A transmissão da cólera, ingestão de água ou alimentos contaminados, mais uma vez. Entra a questão de saneamento básico, de higiene dos alimentos, né? Sintomas, diarreia. Diarreia pode matar, professora? Mata. E como mata? Por que a diarreia mata? Perde muita água, o nosso organismo ele necessita de água para funcionar. Água perde muitos nutrientes. Que nutrientes?
sódio, potássio, glicose, cálcio, vitaminas. O nosso organismo, ele funciona à base desses nutrientes. Esses nutrientes nós adquirimos na alimentação. Uma vez que eu perco continuamente na diarreia, como que o meu organismo vai funcionar? Meu organismo necessita desses nutrientes. O meu coração bate, principalmente por sódio e potássio, né? Por isso que quando a pressão da gente cai, a gente coloca o salzinho embaixo da boca. Por quê? O sódio faz o coração trabalhar. Então, se eu perco muito sódio, meu coração ele vai ficar fraco para trabalhar, o paciente morre. Então, a diarreia se perde em muitas propriedades que são essenciais. Leva o paciente à morte, é algo que nós temos que corrigir. Diarreia, desidratação, vômito, fraqueza, perda de peso e cólicas abdominais. Esse paciente, ele, se não tratado rapidamente, ele morre. Tratamento, obviamente, o uso de antibióticos e, obviamente, a hidratação. Ingesta hídrica, hidratação através também de soro para repor esses nutrientes pelo paciente perdido, tá? A dor, se o meu paciente tem dor, eu não posso só ter essa informação e não fazer nada. A dor, eu vou administrar, sempre conforme prescrição médica, um analgésico para diminuir aquela dor abdominal. Ou então, posso fazer uma compressa fria, né? Medidas que não são invasivas, que não trarão mal ao paciente também. A coqueluche é uma doença infecto-contagiosa causada pela bactéria Bordetella pertussis. Transmissão através de saliva, espirro, tosse de pessoas infectadas. Vejam como é importante a questão da conscientização da higiene de modo geral de toda uma população, né? Sintomas, a febre que eu já expliquei a vocês, é que eu li espirro, falei junto. A febre, espirro, mal-estar, tosse seca e falta de ar. Bom, se o meu paciente tem febre, obviamente não poderei deixá-lo dessa forma. Obviamente a enfermeira que está à frente é a equipe, a enfermeira responsável, né? Porque terá uma enfermeira que vai reger pela equipe de vocês e teremos um médico. Obviamente o médico vai prescrever um antitérmico, eu vou administrar. Assim como nós também vamos conter essa questão do mal-estar, tá? A tosse. Se meu paciente tem tosse prolongada e falta de ar, eu preciso atentar aí à oxigenação dele. Então, nós vamos verificar também nos sinais vitais a oxigenação do paciente. Se estiver muito fora dos parâmetros, eu vou falar para a enfermeira que, obviamente, faremos algum procedimento para corrigir essa falta de ar. Coloque-se aquele catéterzinho de oxigênio no paciente para ele melhorar essa condição. Tratamento: receber muitos líquidos, analgésicos, tá? E, obviamente, o antibiótico. A prevenção, a vacina. A difteria é uma doença infecto-contagiosa causada pela bactéria Corynebacterium, tá? Não vou falar, senão eu vou falar errado. A transmissão de pessoas infectadas através da saliva ou das lesões da pele, na difteria, tá? Sintomas: dor de garganta, aparecimento de placas nas amígdalas, febre, mal-estar, tosse, calafrios, coriza. O agravamento do paciente pode levar à morte por asfixia. Vai faltar, ele não vai conseguir respirar, tá? Tratamento. Obviamente, esse paciente vai ficar isolado, assim como na grande maioria dessas doenças, para que a gente não tenha números maiores, né, da incidência dessas doenças. Então, esses pacientes, eles ficam devidamente isolados, recebendo os cuidados esses que demandam de nós, profissionais, todo aquele cuidado. A lavagem das mãos conforme a técnica, depois a prof faz um vídeo mostrando a vocês a lavagem das mãos conforme a técnica, que segundo a Organização Mundial da Saúde é a forma mais eficaz de evitarmos a contaminação das doenças, mas não tem segredo nenhum a realização desse procedimento. O único segredo é a doação que você tem do tempo, tá? Porque necessitamos de um tempo aí hábil para fazer esse procedimento direitinho. E no caso aqui da difteria, a vacinação infantil. Então vamos lá, esse paciente tem dor de garganta. Eu provavelmente administrarei alguma medicação para diminuir essa dor. A febre, também vamos corrigir essa febre através da administração de medicação. A tosse, coloquei aqui febre 2 vezes, desculpa, gente. A tosse, precisarei também reverter essa questão da tosse através de medicação. Vamos verificar se ele está recebendo oxigênio direitinho, tá?
E vamos precaver aqui a questão da asfixia, sempre posicionar esse paciente de modo que ele consiga respirar, né? Manter a cabeceira elevada para que ele consiga respirar, tá? Deixa eu só colocar aqui, ó, eu mexi o negócio aqui. Beleza. A febre tifoide é uma doença bacteriana causada pela salmonela. Pessoal, quando nós falarmos, eu acho que isso eu vou citar com vocês na nossa aula presencial, sobre as questões socioeconômicas. Dentre muitas dessas doenças, não todas, né? Senão isso pode até gerar uma polêmica, tendo em vista aquilo que nós estamos vivendo. E a gente está observando que pessoas de todos os níveis socioeconômicos podem ter uma doença como a Covid-19. Mas a gente vai perceber que em muitas dessas doenças, né, se houvessem de fato o saneamento básico adequado não iriam ocorrer. E a febre tifoide é uma delas. Logo assim, as pessoas de nível social menos favorecidas, elas ficam mais à margem de algumas doenças. Então, a febre tifoide é uma doença bacteriana causada pela salmonela. E ela está associada a baixos níveis socioeconômicos, más condições de saneamento básico e higiene. Transmissão, alimentos e águas contaminados, tá? Febre, dor de cabeça, náusea, falta de apetite, mal-estar, prisão de ventre, diarreia e hemorragias. Esse paciente pode evoluir à morte tendo infecção. Tratamento, repouso, alimentação à base de líquidos, tá? Corrigir essa diarreia, repor esses nutrientes por eles perdido, administração de medicações conforme prescrição médica, verificação de seus sinais vitais e incentivo ao repouso, tá? Aqui eu deixei outra doença aqui, a descrição de outra doença a vocês. A gonorreia é uma doença sexualmente transmissível causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae, né? É bem complicadinho de falar esses nomes. A transmissão, relação sexual de mãe para filho ou de mãe para filho no parto, né? Então, a transmissibilidade se dá através dos fluidos sexuais, dessa troca de secreção que há durante o ato sexual. Sintomas: dor ao urinar, sangramento, corrimento amarelado com muita dor, tá? Com muita dor, desculpa. O tratamento antibiótico e usar o preservativo. Os cuidados são os mesmos da outra doença sexualmente transmissível que eu já expliquei a vocês. Hanseníase. Hanseníase é uma doença crônica conhecida antigamente como lepra. É causada aí pela bactéria como bacilo de Hansen. Pode ser por espirro, saliva e tosse de pessoas infectadas. Manchas na pele, temperatura aumenta, surgem caroços no cotovelo, nas mãos, edema, inchaço, edema nas mãos e nos pés, perda da força muscular e dor nas articulações. Antibióticos, tá? Então vamos lá. Antibióticos, administrar a medicação para diminuir essa temperatura, promover o seu repouso, tá? Em ambiente calmo e tranquilo e sempre, inicialmente, a avaliação do nível de consciência e os sinais vitais desse paciente, tá? Pessoal, leptospirose. A leptospirose é uma doença bacteriana que afeta humanos e animais, é causada pela bactéria do gênero Leptospira. Né? Então, vocês percebem que toda doença bacteriana, ela faz a menção, o nome da doença, ela está relacionada aí com o agente tóxico. Existem risco aí de 40% dos casos, tá? Se não for tratado adequadamente. Transmissão através do contato com água ou objetos que tenham a urina de animais infectados, rato, roedores, mas principalmente rato. Então, enchente. A pele, ela funciona como uma barreira protetora, mas nesse caso, a pele ela vai estar íntegra e ainda vai entrar em contato com a transmissibilidade da doença, tá? Ela ainda entra em contato com a bactéria. Porque no tétano a gente precisa de um ferimento. Aqui na leptospirose, a pele tá íntegra e ainda vai entrar em contato com a bactéria. Então a enchente é extremamente perigosa. Por isso que a instrução a nossa população: não se exponham a águas de enchente que são extremamente contaminadas. Tem muita urina do rato e isso pode levar à transmissão da doença. Assim como latas, engradados de refrigerante que a gente não higieniza adequadamente, podem fazer também com que o indivíduo entre em contato com a urina do rato. Bem grave, tá, gente? Dores muscular.
mal-estar, manchas pelo corpo, tá? E então, o que a gente vai fazer? Avaliar o nível de consciência, sinais vitais, promover um ambiente calmo a esse paciente, tá? E hidratar muito esse paciente, tá ok? O tersol, gente, o tersol é uma inflamação de umas glândulas, uma estrutura que nós temos, tá? Perto aqui da raiz dos cílios, feito também por bactéria. E aí, o que a gente percebe do tersol? Saída de secreção, o que é bem comum de processos infecciosos ou inflamatórios, que começa a sair uma secreçãozinha, dor, tá? Fica inchado. Então, vejam só, nós temos que nos atentar. Os sinais da inflamação que nós conseguimos ver são 5, eu vou explicar a vocês. Dor, então vai doer, né? Aqui na pálpebra vai ficar com dor. Calor, o que isso significa, professora? Dor, calor. Calor significa eu colocar a minha mãozinha aqui, eu sinto que tá quente. Tá quente porque o sangue ele tá fluindo mais nesse local para combater o processo da bactéria. As minhas células de defesa estarão trabalhando mais arduamente, então o fluxo sanguíneo, os meus vasos vão ficar mais dilatados, então vai ter mais sangue, então vai ficar mais quente. Dor, calor, rubor. Rubor é vermelhidão, então vai ficar justamente vermelhinho por conta de todo esse sangue que tá vindo a mais. Dor, calor, rubor, edema. O que é edema? Gente, nós falávamos antes, quando nós não fazemos enfermagem em edema, mas agora a gente fala, a gente falava inchaço, mas o termo correto é edema, quando fica inchado, edema e perda da função. Eu vou ter dificuldade aqui, né, até no piscar, na movimentação aqui, por conta desse processo inflamatório. Então, são 5 sinais da inflamação: dor, calor, rubor, edema e perda da função, que depois eu vou passar a vocês. O tratamento, a higiene desse local é muito importante, tá? Então devemos sempre fazer a higienização, sempre de fora, né, do meio menos contaminado, com muito cuidado para não expor, né, essa pálpebra, não fazer com que o paciente fique coçando com a mão suja para levar mais contaminação. Esse paciente ele vai ter uma sensibilidade à luz, então vamos deixá-lo em lugares com menos iluminação. Muito a questão da ingesta hídrica, ela entra para toda e qualquer situação, tá? Vamos falar então do tétano, gente, é quase 1 hora de vídeo, eu acho que eu bati o recorde da minha vida. O tétano é uma doença causada pelo Clostridium tetani, ataca o sistema nervoso central, gravíssima. O tétano, para que aconteça, eu preciso ter uma porta de entrada. O que isso significa, professora? A pele, ela funciona como uma proteção. Então, no tétano, houve o rompimento da pele, né? A pele se rompeu, então eu tenho um ferimento, uma lesão, e através dessa lesão, Clostridium tetani, a bactéria, ela pode entrar ali e através da corrente sanguínea se instalar no cérebro e traz muitas complicações. Então, é por isso que quando algumas pessoas têm algum tipo de lesão, elas logo tomam uma antitetânica para evitar essa situação. Mas para que o tétano ocorra, precisa dessa porta de entrada, tá? Através de pequenos cortes ou feridas que entrem em contato com fezes, objetos enferrujados que possam ter a bactéria. Na verdade, a bactéria, ela fica centrada em objetos enferrujados, em fezes. Então, dependendo com que a pessoa teve uma lesão, é muito importante ela ir ali para fazer esse tipo de tomar vacina e ter todos os cuidados, tá? E ela vai ficar com a rigidez muscular, ela vai precisar de relaxante muscular e antibiótico. Prevenção, vacina e o cuidado da ferida. Por quê? Toda ferida se torna uma porta de entrada para possíveis infecções. Gente, acho que hoje já deu, né? Encontro vocês no fórum, tá bom? Muito obrigada.